dia. Estamos começando mais um programa Despertar com Justiça e Paz, todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E nessa ocasião, nesta sexta-feira, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho, a missão profética de Dom Silvio Dutra, ele que é o bispo atualmente de Vacaria e também o bispo referencial para as pastorais sociais no Regional Sul 3, são todas as dioceses do Regional do Rio Grande do Sul. Bom dia, Dom Silvio. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos escutam. Que bom poder estar nesse dia, nesse momento, depois de uma primeira tentativa que a tecnologia não nos ajudou, mas agora é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que coisa boa! Nós estávamos com uma boa expectativa também para que nós tivéssemos esse programa de hoje, justamente nesse contexto em que a sociedade brasileira começa a se mobilizar na perspectiva de que se um governo é pior do que o vírus, então nós temos que ir para a rua com todos os cuidados, e nós estamos na véspera de um momento chamado de 29M, né? 29 de maio, onde muitos setores da sociedade brasileira que estamos insatisfeitos e realmente contrários a essa política de morte possam se colocar manifestando-se pacificamente, mas dizendo que nós queremos efetivamente vacina no braço, comida no prato e a investigação e o afastamento de todas as autoridades envolvidas em crimes contra a vida do povo. E nesse contexto brasileiro, nesse contexto social, uma das figuras que tem emergido, com certeza, é a liderança do Papa Francisco. Então, esse é o tema de hoje, né? Como que o Papa Francisco tem enfrentado os desafios atuais na sociedade e na igreja para preservar a vida e a dignidade, a gente poderia até dizer a integridade da criação. Antes de entrar propriamente nesse tema, que é um tema que nos desafia, nos provoca, e por isso a gente fez a escalação de Dom Silvio, eu quero já começar dando voz. Nós temos aqui o Luiz Fernando, lá de Osório, Rio Grande do Sul, a Cristiane, que acordou mais cedo ainda, lá em Mato Grosso do Sul, são 7 horas da manhã, a Suzana Mota, turma do Mato Grosso do Sul, presente aqui, a Margarida Onofre, da nossa pastoral carcerária e da Comissão Local de Justiça e Paz, a Marina Monteiro, lá de Moriaé também, a Marleni, que é da Diocese de Itabira, Fabriciano presente, e a Sandra Regina, que também acordou cedo, falando diretamente lá de Cuiabá. Outros e outras que forem se agregando, nós vamos registrando justamente para valorizar essa presença e dizer que vocês são muito bem-vindas e bem-vindas para o nosso Despertar com Justiça e Paz. E a nossa Marcília Rocha também aqui da periferia do Distrito Federal também conosco. Dom Silvio, afinal de contas, da onde que vem a sua vocação? Como que brotou esse compromisso com os setores mais excluídos da sociedade? Conta para nós um pouquinho esse seu despertar, porque a nossa ideia sempre é essa, né? Que possamos compartilhar essas histórias e, a partir daí, descobrir os apelos de Deus a partir da nossa vida, do nosso cotidiano. Afinal de contas, como é que foi esse processo contigo? Conta para nós, Dom Silvio. Tá bom. Obrigado, Daniel. Bom, meu nome é Silvio Guterres Dutra, eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul mesmo, só que de uma região bem distante de onde eu estou hoje. Eu nasci quase no extremo sul do estado, no município chamado Encruzilhada do Sul, e hoje sou bispo de Vacaria, que é a divisa com Santa Catarina, no norte, noroeste do estado. Sou filho de uma família grande, nós somos 8 irmãos, eu sou o 7º, e vivemos até eu completar quase 2 anos lá no interior de Encruzilhada do Sul como agricultores, como colonos lá. E vivemos um tempo difícil, duro, que levou meu pai a tomar a decisão junto com a minha mãe de sair da colônia, sair da região rural e tentar a vida perto de Porto Alegre, no município chamado Charqueadas. Todo o relato que eu sempre ouvi dos meus pais foi que naquele período já estávamos, é bom lembrar, em plena ditadura militar, com todas as dores e sofrimentos daquela época. Não havia projetos, políticas públicas de apoio, por exemplo, à agricultura familiar. Meu pai sentia o peso do aumento da família e a necessidade também de crescer, de conseguir sustentar aquela família toda. Depois ainda, eu sou o 7º, veio o irmão mais novo que nasceu já na cidade. E ele decidiu pegar um empréstimo com o Banco do Brasil na época, para poder investir na produção.
O que aconteceu foi que houve uma estiagem muito grande naquele período, como de tempo em tempo acontece aqui no Sul, e ele não conseguiu ver os frutos do investimento. E acabou se assustando com a possibilidade de ficar com uma dívida que seria possivelmente impagável, pelo menos por um bom tempo. E disso tudo, então, decorreu que vendeu todas as propriedades e migramos para a cidade, perto de Porto Alegre. Ali recomeçamos tudo, recomeçamos a vida de novo, com muita luta, com dificuldade. Não chegamos a passar fome, não é possível afirmar isso, porque de fato não aconteceu, mas vivemos naquele limite ali que uma boa parte do nosso país vivia e voltou a viver de novo agora, naquele limite de ter só o necessário e às vezes não todo o necessário. Isso tudo, essa história da minha família me ajuda muito a entender o lugar que eu devo estar, o lugar que eu devo ocupar, e também o sentido da minha vocação. Minha vocação surgiu já na minha adolescência, para a juventude, aí no município de Charqueadas, onde já estávamos bem estabelecidos, e depois de um bom período que eu não tinha a vinculação com a igreja, com a instituição igreja, porque onde eu nasci, em Encruzilhada do Sul, de fato, nós tínhamos a presença do padre a cada ano e meio, 2 anos, o que surpreende muita gente quando se pensa no Sul, se pensa a partir das colonizações italianas e alemãs, que traziam junto seus padres. Mas eu não sou italiano nem alemão, eu sou de uma região que é mesclado entre castelhano e indígenas, e nós não tínhamos a presença do padre na comunidade. O padre vivia na cidade, a 70 quilômetros de distância do local onde eu nasci, e isso determinava que ele ia no interior poucas vezes. E nós tínhamos essa fé, que eu admiro também. Tive, até no início da vida seminarística, um pouco de crise, porque eu entrei num seminário que era genuinamente germânico, por causa da origem da maioria dos padres aqui de Porto Alegre, e eu me via muito diferente da tradição deles. E, às vezes, me sentia um pouco angustiado, porque eu trazia uma herança de uma igreja laica, digamos assim, uma igreja que era conduzida pelos leigos, porque não tínhamos a figura do padre. Sabíamos do padre, era importante ter o padre, mas o cotidiano não era com o padre. E eu trago essa herança e espero não esquecer dessa herança, né? Porque a fé estava presente. A maneira de se relacionar com Deus estava muito bem estabelecida, com virtudes e vícios, digamos assim, de uma religião daquele tipo, mas eu carrego isso como uma herança muito bonita. Para não estender muito nesse relato, o que me faz me sentir mais comprometido com as questões sociais é exatamente essa história. Nós sempre entendemos que a nossa família foi vítima de um período cruel do nosso país, que dirigia todo o investimento para as elites do país e pouco investimento para as camadas populares do país. E desse tempo nós temos estragos que até hoje não conseguimos resolver. E depois na cidade também uma outra batalha de moradia, batalha de emprego. Meus irmãos mais velhos logo despertaram para o sentido do sindicato. Cresci vendo as lutas deles nos sindicatos metalúrgicos, por exemplo. Por fim, tive a graça de ser ordenado bispo no sindicato dos metalúrgicos, que foi o ambiente que nós escolhemos na cidade. E ali tinha um significado de família, de história, de lutas da nossa sociedade também. Então, daí vem esse compromisso que eu me sinto na obrigação de mantê-lo. Eu não tenho direito pela história, pela experiência que eu fiz nesse tempo aí das décadas de 70, 80, como criança, adolescente, depois jovem, eu não tenho direito de esquecer dessa luta, né? Então, hoje, como bispo, tenho esse desafio de achar esse caminho em nome da fé, em nome do evangelho, porque eu, depois, entrando para a igreja mais institucional, eu consegui entender que há uma sintonia muito grande entre as causas populares e a causa do evangelho, e hoje tenho, como bispo, esse compromisso de não deixar cair essa bandeira. E talvez por isso eu esteja hoje à frente aqui no regional, que me anima muito, me alegra, traz desafios, sem dúvida, né? Mas eu me sinto em casa, me sinto no lugar certo, também na diocese e também nesse setor aí do regional. Que bom ouvir essa história. Várias vezes aqui me arrepiei, Dom Silvio, pensando justamente como que, no relato que você faz da história da sua família, se parece com muitos relatos que eu escuto hoje acontecendo de novo no Brasil, né, de famílias que estão sem as condições de poder
suprir o necessário para os seus, né, para os seus filhos, e que de forma generosa e desesperada migram, buscam, e não só hoje no país, mas também na América Latina, né? Nós que pela Comissão Brasileira acompanhamos toda a situação pela campanha A Vida por um Fio, lá de Pacaraima, e passando por outras regiões onde chegam grandes levas de pessoas, famílias, mulheres, homens, indígenas, que habitam o território venezuelano e aqueles que, desde o conflito e de todo o tremor no Haiti, também andam por esse nosso continente, né? Fico pensando também quantos e quantas de nós, brasileiros e brasileiras, essa semana tivemos lá com as situações da Diocese de Brejo, lá onde Dom Valdeci, o nosso bispo, comunidades tendo a sua água envenenada, sendo jogado veneno por avião para matar as abelhas, matar as criações de casa e as reações de pele das famílias. E por meio de correntões, o cerrado originário, com ocupações de mais de 100 anos de nordestinos migrantes, e que ali, junto com comunidades quilombolas, conseguiram tirar da natureza a sua vida e hoje sentem-se completamente ameaçados, né? Para dizer de alguns elementos desse nosso país, né? E eu acho que nesse contexto que o senhor traz e nesse compromisso que foi a sua própria sagração episcopal, nós temos, então, esse desafio. E dizer que agora tem um público maior de nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul. Silvino está lá debaixo da coberta, tomando chimarrão e nos assistindo e nos acompanhando. A Adelaide também, que eu já vi por aqui, mas também tem gente de Minas Gerais, né? E aqui a Maria José de Goiás, a nossa querida Nazaré, lá da Justiça e Paz dos Dominicanos, em Goiânia, Padre Gianfranco, então, o Erivaldo, lá do Ceará, ou seja, nós temos muita gente também que são mobilizadoras e mobilizadores do Pacto pela Vida e pelo Brasil, que estamos forjando esse grande momento de mobilização do laicato no Brasil. Então, por conta de todas essas demandas, desse clima de intolerância, o contexto que o senhor trazia de nascimento foi no contexto da ditadura militar. Hoje nós estamos vivendo um contexto autoritário, arrogante, de ataques à própria democracia e, ao mesmo tempo, de muita intolerância, de muitas mentiras nas redes sociais. E o Papa Francisco nisso tudo? Como é que ele tem enfrentado, então, Dom Silvio, na sua leitura? Por favor, compartilhe conosco todos esses desafios atuais, né, enquanto sociedade mundial e brasileira. Por favor. Certo. Não é novidade, mas vale sempre repetir isso, que o Papa Francisco, ao ser escolhido por Deus e reconhecido pela Igreja no ano de 2013, 13 de março de 2013, foi o dia da eleição do Papa, ele veio como novidade para a Igreja, mas também como novidade para o mundo, e veio suprir uma carência que estava muito latente até a chegada dele, que era de uma liderança mundial que contrapusesse toda essa onda cultural, econômica, política que vinha como um roldão por cima de todos nós, e o Papa veio como contraponto, e continua sendo esse contraponto, com muita convicção. Eu sempre entendo que o Papa tem uma clareza muito grande sobre a missão dele, que não é uma missão de uma iluminação pessoal particular, mas é uma missão que ele assume como igreja, porque ele viveu todo esse tempo, viveu aqui na América Latina um tempo difícil e desafiador, assim como o saudoso João Paulo II também viveu um período difícil no seu tempo, nessa terra, e acabou trazendo isso, né, no seu pontificado. Hoje o Francisco leva a experiência nossa aqui da América Latina e leva a experiência da igreja que é o Vaticano II. E ele está imbuído desse espírito do Vaticano II e vem propondo as duas coisas. O Vaticano II tinha exatamente essa intenção de eliminar aquele conflito infrutífero e ineficaz da igreja com o mundo, com a sociedade, de abrir diálogos, de propor caminhos, e o Papa tem sido isso, tem proposto caminhos e com uma profecia muito clara, muito definida, que ele repete, insiste e vai levando, sendo para nós um idoso inspirador. Com muita frequência eu tenho dito que talvez a solução não venha da juventude nesse tempo, mas vem exatamente da terceira idade ou da quarta idade. O Papa está com 80 e poucos anos
e tem um vigor impressionante, né? Vigor impressionante. Às vezes eu digo que é difícil, é belíssimo ser bispo e difícil também ser bispo no tempo do Papa Francisco, porque a cada semana ele nos surpreende e cria novos compromissos, novos vínculos, que é estimulante. Estimulante, sim. Assustador, às vezes, porque é muita ação do Espírito Santo em pouco tempo, né? Por último, agora, essa abertura do sínodo, por exemplo, para se tornar um sínodo de toda a igreja, uma escuta ampla, são das novidades que o Papa Francisco traz. Se me permite, então, eu fiz umas pequenas anotações aqui, me inspirei muito na Fratelli Tutti, no capítulo que ele fala da política melhor, porque eu entendo que aqui resume bastante um conjunto de contribuições que o Papa tem dado para o mundo, para a sociedade, para chamar ao diálogo, ao discernimento, o conjunto da sociedade, não só a sacristia, como costumamos dizer, né? Ele tem uma linguagem muito aberta. Então, entre outras coisas que eu captei lá e quero apresentar, por exemplo, a insistência do Papa, que já desde o início, mas agora, mais recentemente, ele tem insistido mais, que nós precisamos de uma construção coletiva. Precisamos de uma construção coletiva que seja ampla e que nasça das bases. Não é novidade para muitos de nós, mas, de fato, tínhamos esquecido um pouco isso, e o Papa hoje volta a insistir nisso, né? Necessitamos de uma construção coletiva que dê sustentabilidade. Ele tem feito questão de fazer a crítica ao populismo, mas apontando o popular, no sentido da participação. E o populismo é a negação da participação, que é firmar em pessoas que são chamadas aí de messias, de mitos, sei lá como se pode intitular. Precisamos de líderes populares que entendam a construção coletiva. É um grande desafio, porque a cultura do momento ela não é para o coletivo, ela é para a competição, para a disputa, para a superação de uns sobre os outros, para que se ganhe, se vença. É todo um discurso que está presente. E aí, resumidamente, ele propõe o seguinte: passar de um projeto pensado para o povo a um projeto pensado com o povo, mas com o objetivo de chegar num projeto do povo. Aí tem uma gradualidade interessante, né? Chega de coisas pensadas para o povo, é preciso avançar em projetos que sejam combinados, construídos com o povo, mas para chegar a esse ideal final, que é um projeto popular mesmo, né? Um projeto que nasça das bases. Só se a gente aplicar isso, por exemplo, a nossa experiência política no Brasil, basta um retrato rápido do nosso Congresso para saber que ele não é representativo do nosso povo. Infelizmente, toda a manipulação política e midiática que tem no Brasil levou o povo brasileiro a escolher pessoas que não os representam, porque não são retrato das categorias que nós temos no Brasil, ou das classes que nós temos no Brasil. Nós temos hoje um Congresso extremamente elitizado, que tem uma dificuldade enorme de entender as bases. Eles não vão conseguir entender, porque eles têm causas pessoais e particulares que vêm na frente. Eles vão defender a própria pele, isso é quase instintivo, isso. Então, são coisas que o Papa faz a gente pensar, refletir. Um aspecto sobre o trabalho, interessantíssimo que ele traz. Não são novidades, mas o Papa diz de tal forma que parece ser novidade quase, né? O trabalho ajuda para melhor ajuda, falando do trabalho, a melhor ajuda para um pobre é criar condições para que possa trabalhar. Aí o Papa conclui dizendo: nenhuma pobreza é maior do que aquela que priva o trabalho, priva do trabalho. Aí, claro, se quisermos fazer sempre uma ligação com a experiência brasileira, sabemos que fomos iludidos com muitas reformas que prometiam um amplo trabalho. E as estatísticas estão dizendo cada dia, claro que hoje se coloca tudo sobre os ombros da Covid, ou do coronavírus, mas sabemos que não é o coronavírus o responsável pela diminuição dos postos de trabalho. São as falsas reformas que apresentavam um caminho e hoje mostram outro caminho. Então, está aí um alerta do Papa, né, que está se empurrando as pessoas para a pior pobreza, que é a pobreza de não ter como trabalhar sua dignidade num lugar, num posto de trabalho, que não empurre as pessoas a mendigar, por exemplo, né? Nenhum que fica mendigando, no fundo, se sente realizado como pessoa humana, se sentiria no lugar de trabalho, seu posto de trabalho. O Papa tem feito críticas bem escancaradas ao pensamento neoliberal, a toda essa ideologia de mercado
que, infelizmente, quando se ouve analistas econômicos, etc., não se consegue perceber essa crítica. Pelo contrário, há uma defesa, às vezes há uma crítica ao nosso governo, mas uma defesa do mercado, que é o que sustenta esse governo. E o Papa tem sido bem claro nisso, né? O mercado por si só não resolve tudo. Isso o Papa chama isso de dogma da fé neoliberal. Trata-se de um pensamento pobre e repetitivo. É muito claro o Papa, né? E é por isso que ele conquista simpatias e também antipatias, por ele ser tão explícito, tão claro, e acho que tem que ser assim mesmo, né? O lucro fácil continua a fazer estragos, diz o Papa. É preciso libertar a política dos ditames das finanças. Com certeza, dos desafios do nosso momento, esse está ali no topo, que é conseguir a libertação da política. Não é fácil, é um processo doloroso, difícil, mas enquanto a política estiver a serviço da economia, estiver a serviço do lucro, por exemplo, nós vamos continuar vendo a miséria crescendo na nossa volta. Nós vivemos hoje essa contradição absurda, né? Nós temos uma festa do lucro hoje em todas as cidades, principalmente quando se trata do agronegócio, mas dos grandes empresários, dos bancos, e ao mesmo lado o lamento das mortes, da miséria, dos milhões de pessoas que estão passando fome. Então, é mais do que prova de que essa ideologia de mercado, esse neoliberalismo, é falso, é bom para alguns só, mas não é bom para a maioria, muito menos para os pobres. A política deve estar baseada na dignidade da pessoa humana e não no dinheiro. Isso é uma tecla permanente também do Papa, e desde o início ele tem afirmado isso. E uma grande novidade, passando um ponto, do Papa como pessoa e como pontífice, é a aproximação dele dos movimentos populares. Eu não sou um historiador, então eu não consigo dizer com segurança isso, mas eu não lembro dos meus estudos, do meu tempo de seminarista, agora foi de padre, das pesquisas, tudo de um outro pontífice que tenha feito essa opção tão clara de se aproximar dos movimentos, de acolher os movimentos, de incentivar os movimentos. E agora, por último, ele diz: toda a diocese tem que ter uma proximidade com os movimentos populares, todas as dioceses. Como sempre se trabalhou muito o princípio da obediência na igreja, eu brinco um pouco por isso. Quem está se aproximando dos movimentos está por obediência ao Papa. Então, por ser obediente ao Papa, nós precisamos nos aproximar. Precisamos acreditar no que cresce do baixo. Lembramos daquilo que ele falou lá na Bolívia para os movimentos populares, né? Colocando na mão dos movimentos populares uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo que um grande amparo de pai, de pastor, de acolhida, também deu uma grande responsabilidade. Quem tiver consciência mesmo dessas palavras do Papa não vai esmorecer, vai continuar sua luta, vai continuar sua batalha. Sem os movimentos populares, a democracia atrofia, diz o Papa. Sem os movimentos populares. É uma crença muito diferente da crença comum da cultura do neoliberalismo, da economia de mercado. É colocar a esperança naquele lugar onde a economia de mercado não coloca. É colocar no baixo, colocar no chão, no solo, né? E não nas alturas da pirâmide, que é a pirâmide social. Ainda, eu sei que eu estou me estendendo, eu sou um prolixo, mas umas palavras do Papa sobre a política. Não é possível seguir sem uma boa política. Esse capítulo, ele fala da política melhor, provocando, né? Falando bem da política e exigindo uma boa política. E a boa política, na compreensão do Papa, é baseada no princípio de que todo ser humano é irmão e é irmã. Esse é o sentido da boa política, dessa consciência da fraternidade universal, como ele tem insistido nesse tema, né, da fraternidade universal como princípio básico. A caridade política, já dita tantas vezes por outros papas, que é a melhor forma de fazer caridade, é a caridade feita em mutirão. Bonita essa expressão do Papa, né? Pensar a política como uma caridade feita em mutirão. Precisamos passar da caridade praticada por indivíduos à caridade coletiva, caridade política. É muito sensível o nosso povo católico, por exemplo, a esses apelos imediatos, campanhas de socorro necessário, urgente, emergente, e se vê coisas tão bonitas, mas ainda falta esse vínculo coletivo, essa coisa de não só ficar feliz por levar a cesta básica, de socorrer a fome ou o frio aqui no sul, né, num momento cruel,
mas de desenvolver processos, de somar com todos os outros que têm essa sensibilidade e passar desse socorro imediato, que é transitório, que não pode ser um ideal de igreja. Por exemplo, não podemos ter como ideal de igreja entregar a cesta básica. O ideal de igreja significaria nunca mais precisar entregar a cesta básica. Esse é o ideal da igreja. E essa conquista não se dá nessa caridade individual que o Papa chama aqui, é nessa caridade coletiva. É quando crescer a consciência da política, da importância do pensar juntos e fazer juntos, é que nós vamos diminuir a necessidade de coletas de alimento, de coletas de roupas, de agasalhos, e vamos ver uma sociedade caminhando com dignidade, né? Que cada um possa se realizar ao conquistar a sua própria comida, a sua própria coberta, digamos assim. Caridade, no sentido estrutural, é também modificar as condições sociais que provocam o sofrimento. Essa é a compreensão do Papa da política. Vale lembrar o nosso saudoso Helder Câmara, com a sua expressão clássica, né? E quando dava comida, ou socorria o pobre, era tido como santo, mas quando perguntava pelas razões ou as causas da pobreza, o chamavam de comunista. O Papa vive esse mesmo dilema hoje de novo, né? Quando ele propõe essa pergunta sobre as causas. O que provoca o sofrimento? O que provoca, por exemplo, que Porto Alegre, em 2020, tenha aumentado em 1.000 pessoas os moradores de rua, as pessoas em situação de rua? Viver a religião sem fazer essa pergunta é se deslocar do cristianismo, né? É se separar do Cristo e também do Evangelho. Não é possível fazer isso. Dá trabalho, sim, dá trabalho. Por isso que muitos optam por não fazer essa pergunta e não gostam que essa pergunta seja feita. Mas o caminho do cristão não é o caminho do sossego, né? É o caminho das causas, das convicções. Uma questão bem atual e que o Papa ajuda a refletir, ajuda a muitos que já têm alertado para isso, quando ele trata da educação e da religião. Olha só a afirmação do Papa. A religião, especialmente, não pode servir para domesticar e anestesiar os pobres. Muitos não gostam que se cite a expressão do Marx, o ópio do povo, a religião como ópio do povo. Como religião em si, como princípio evangélico, como causa do reino de Deus, ela não é ópio para o povo. Mas quando a religião desvia da sua finalidade, ela se torna. E hoje é preciso repetir essa afirmação de novo, com coragem, com desafios, é claro, né? Mas em muitos momentos, em muitas circunstâncias, a religião hoje tem servido para abençoar as elites e para anestesiar as bases. É triste isso, dentro da Igreja Católica, inclusive. Não se pode ver esse fenômeno só fora da Igreja Católica, mas também dentro da Igreja Católica. Quando a religião apaga ou elimina o senso crítico diante dos fatos da história, ela não faz um serviço, ela faz um desserviço. Ela faz um desserviço. Vale lembrar sempre que toda a experiência de Jesus, a missão de Jesus, o final com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, por mais que estivesse dentro daquilo que nós chamamos de plano de Deus, e de fato estava, não esteve desligado também da sua opção política do seu tempo, da sua clareza, dos lugares onde ele foi, das pessoas com quem ele se encontrou, das críticas que ele fez à estrutura religiosa e política da época. Foi assim. Apagar isso da história de Jesus significa mutilar, significa escolher uma parte de Jesus e deixar outra parte fora. Por isso, eu, como bispo, hoje não tenho como fugir desse tema. E se tem uma das dores que nós, do campo religioso, precisamos assumir, é que a religião não está no bom caminho. Eu vejo muitas vezes o fenômeno religioso do banco dos réus. E talvez depois desse fenômeno que estamos vivendo no Brasil, nós tenhamos uma crise muito grande no campo religioso, que é nos darmos conta de quanto a religião foi manipulada, está sendo manipulada, iludindo as pessoas, fazendo com que as pessoas aceitem e adotem comportamentos anti-evangélicos em nome do Evangelho, em nome de Jesus, usando o nome de Deus para justificar as atrocidades desse tempo. Não vamos conseguir fugir disso, não vamos conseguir. Temos que bater no peito e aceitar, talvez, uma das maiores crises que a religião possa ter vivida, por exemplo, aqui no Brasil. Porque qualquer senso um pouquinho mais crítico, qualquer pessoa que tem um discernimento um pouquinho mais aguçado, vai lançar perguntas sobre a religião e nós vamos ter que enfrentar ela com maturidade, com humildade, e aceitando, talvez, coisas que nós não gostaríamos de aceitar.
Vou fechar esse primeiro bloco só apontando rapidamente o que o Papa pede aos políticos nesse capítulo. Ele fala que o político deve ser um homem inquieto, uma mulher inquieta, em busca de soluções para a exclusão social e a economia. Nada de político acomodado ou sossegado, deve ser um inquieto. E triste também é o político que, embora tenha convicções e princípios, se venda depois para garantir sua reeleição, para não perder patrocínios, para não perder vínculos. Isso se vê cotidianamente, diariamente no meio de nós. E o Papa está propondo aí, dizendo, inclusive, que esse é o tempo dos inquietos, né? Dos inquietos em espírito, para vencer esse tempo aí. Diante do fanatismo atual, diz o Papa, um bom político dá o primeiro passo para que se ouçam as diferenças, as vozes diferentes, a diversidade. Querer eliminar a diversidade, escolher inimigos que devem ser eliminados da face da terra, como acontece no Brasil hoje, é má política. É um exemplo mau para a política. Infelizmente, é isso que está acontecendo e muitos, ideologicamente contaminados por isso, também acham que o Brasil seria melhor se eliminasse quem pensa diferente. O que é triste. Vamos vencer essa barreira também. Se as diferenças geram, olha a expressão do Papa, se as diferenças geram conflitos, a uniformidade gera asfixia e neutraliza culturalmente. Então, diferença, é normal que a diferença gere conflito, e conflito não é um mal em si. Depende. Agora, a uniformidade asfixia, que não tem como defender, não vamos defender asfixia, né? O grito... De jeito nenhum. Morto lá nos Estados Unidos, não consigo respirar, também se deve repetir quando se quer impor um pensamento único para todos, né? Esse mesmo grito, né? Também no Brasil, lá em Manaus, pela falta de oxigênio e de condições de participação do nosso povo, né? Meu Deus, Dom Silvio, quantas questões o senhor levanta? Não sei se quer concluir alguma palavra última. Não, só essa parte das contribuições do Papa com a sociedade, mas aí já faz um link para as questões do Papa com a Igreja. Outra acento forte do Papa não nos preocuparmos com soluções, não termos pressa, mas investir nos processos, desenvolver processos. O Papa insiste muito nisso e certamente vem da herança inaciana, jesuítica dele, que é de desenvolver processos pensando que possivelmente outros colherão. Não ter a pressa de colher os frutos, mas abrir caminhos e processos. Quem acompanha o Papa sabe que é isso que ele está fazendo. Ele está abrindo processos, tem toda a questão em torno da própria idade dele. A gente mas por exemplo, os pontífices antigos, sabemos que alguns são eleitos para fazer alguma transição, mas, ao mesmo tempo, se tornam os grandes inspiradores da Igreja, como João 23, agora como o Papa Francisco, que, com consciência do caminho dele e até com a brevidade da vida, digamos assim, sabe que o tempo é curto e ele não vai colher muitos dos frutos das sementes que ele está lançando, mas ele tem convicção de que precisa lançar sementes. Isso. Lançar sementes. E nós depois vamos garantir que elas germinem e cresçam e deem frutos, né? Que ninguém venha cortar o tronco dessas árvores. Esse é o cultivo que temos que fazer. E, por falar em cultivo, então, nós temos já muitas pessoas que estão conosco aqui acompanhando o programa, participando, efetivamente colocando a sua opinião. Saúdo também o Valdir Bongás aqui, a Sônia, que ontem, saindo do carro, foi atropelada por uma moto lá em Montes Claros, a nossa presidenta do CNLB, e até nós ficamos nos perguntando se foi um simples acidente ou se tem incômodo também com a profecia que hoje o próprio Conselho Nacional do Laicato tem assumido no Brasil, e a gente reconhece que é um trabalho coletivo, mas tem muito dessa mulher guerreira, assistente social, que está lá, sertaneja do norte de Minas, e eu havia aqui também conosco. Queria justamente dizer dessa mobilização, dessa tarefa, mais de 60 pessoas ao vivo conosco aqui, Dom Silvio, nessa expectativa de poder trazer a sua palavra, poder falar, poder ser escutado, tantos desafios da sociedade, e por isso essa mobilização. Na quarta-feira a gente teve o 26M, né? Em torno das lutas, aqui em Brasília, pelos R$600 de auxílio emergencial, para garantir esse básico.
No sábado, amanhã, nós estamos nessa mobilização para que nós tenhamos realmente toda uma demonstração de que não dá mais para continuar com esse absurdo de morte no Brasil. Agora, o senhor estava acabando de fazer a transição, falando um pouquinho desse papel que o Papa Francisco tem cumprido, em relação à própria questão da igreja, né? Bom, muitos desafios, como o senhor mencionou, e muitos ensinamentos precisos foram aqui compartilhados. Mas em relação à igreja, então, Dom Silvio, hoje o Papa Francisco, os bispos da América Latina pediram uma nova conferência, o Papa pediu que fizessem assembleia escutando o povo. Aí ele vai adiar agora muitas questões que precisam ser revistas, né? E desde lá da alegria do Evangelho também, questões que ele colocava para a gente ser uma igreja em saída. Então, que desafios são esses e como o Papa tem respondido aos desafios, então, agora para dentro da igreja? Por favor. Certo, Ariel. Primeiro também, quem está participando, interagindo, sinta-se à vontade para discordar, corrigir alguma coisa que eu possa, no ímpeto aqui do momento, ir além ou aquém daquilo que devia. Quanto à minha opção, eu conversando com o Daniel sobre a nossa partilha de hoje, a nossa conversa, eu tinha esses dois enfoques, assim, de ver as contribuições do Papa para a sociedade e as contribuições para a igreja. Até na provocação do Daniel estava primeiro para a igreja, depois para a sociedade. Mas eu fiz a questão de inverter um pouco, porque o que eu entendo? Eu entendo que o Papa cresce em autoridade na sociedade quando ele olha também para dentro da igreja e propõe aquilo que ele entende pelo discernimento, pelo evangelho, pela missão que ele recebeu dos cardeais naquele processo bonito que tem antes da escolha do Papa, né? Quando se escolhe o Papa, não vai todo mundo para Roma e entra na Capela Sistina e vota. Acontece aqui congregações, aquelas congregações, chamadas congregações que antecedem o conclave, elas têm um valor absurdo, porque ali se busca entender o mundo e o perfil de Papa para esse tempo do mundo. E o Papa tem sido muito fiel a isso, ele diz sempre que ele está cumprindo aquele discernimento que o Espírito deu à Igreja naqueles tempos ali, onde vêm teólogos, técnicos, especialistas, os cardeais, e fazem esse caminho. Eu entendo que o Papa cresce em autoridade quando ele propõe desafios e ousadias para a sociedade, porque ele tem se dedicado também a olhar dentro da Igreja e propor coisas para a Igreja, para que ela não perca a autoridade diante da sociedade. Nós vivemos tempos bonitos na história da Igreja e tempos difíceis, tempos duros. Na véspera do Vaticano II, até as vésperas do Vaticano II, nós tínhamos uma tensão muito grande entre a Igreja e o mundo. Era muito fácil uma lista de condenações e muito difícil uma lista de propostas de diálogo. O Vaticano II fez uma inversão nisso, né? Propôs que a Igreja se sentasse com a ciência, com a política, com a economia e começasse a dialogar, buscar um caminho de diálogo e de propostas. E aí o que eu vejo, então, de grandes contribuições do Papa para a Igreja? Eu começaria dizendo que ele propõe um novo modo de ser Papa. Um novo modo de ser Papa. É muito nítido isso, né? Ele fez opções muito concretas. Novo no sentido das histórias mais recentes, ou remotas e recentes, mas não é novo em relação à origem do episcopado, à origem da figura do Papa, né, na Igreja. Ele volta àquilo que o Vaticano II tinha como intuição de voltar às origens e busca lá a inspiração do ser Papa dele. Ele se apresentou desde o início como bispo de Roma. Para quem conhece a teologia da Igreja e como é que essas coisas funcionam, sabe que essa é a primeira condição do Papa. Ele é eleito bispo de Roma e, como bispo de Roma, se torna o referencial da unidade para a Igreja inteira, o Papa. E ele tem essa identidade muito clara. Ele é um bispo como eu sou um bispo. Nesse sentido, somos irmãos no episcopado. Mas eu não sou referência para o mundo. Ele é a referência como a referência da unidade, um modelo para o rebanho. Entendo que ele assimilou muito isso. O que é ser um papa? O que é ser um bispo? É ser modelo para o rebanho. Não se pode exigir do rebanho um caminho que o próprio pastor não esteja disposto a fazer. E nesse campo, creio que ele desafia muito a Igreja, mas é uma bênção muito grande. A preocupação dele não é emitir orientações para a Igreja, mas é primeiro ser essa orientação. Aquilo que ele faz, as atitudes, as decisões dele é desse sentido. Ele mesmo, no primeiro documento Evangelii Gaudium,
ele diz lá, eu me disponho a repensar o papado, repensar o pontificado. É preciso repensar a partir de tudo que a igreja tem aprendido, das novidades, de tudo aquilo que vem contribuindo para que a igreja se repense permanentemente. E reformar-se é ser fiel, né? Isso também está bem estabelecido na igreja. Por que a igreja precisa se reformar sempre? Para continuar sendo a mesma, para continuar sendo fiel às suas origens e à intenção do seu fundador, o seu criador. Entre as coisas, então, que o Papa traz, além de se mostrar ele como referência para nós, não perfeito, não é à toa que ele pede que rezem por ele, ele se curvou lá naquela dia da eleição e pediu: rezem por mim, porque preciso ter discernimento para as coisas andarem. Mas coisas que o Papa tem feito, um convite a retornar ao Evangelho, e não retornar só ao Evangelho. Quem retorna ao Evangelho se encontra também com os pobres. Eu uso uma figura para falar disso, acho que até eu citei aqui já lá no início desses programas, que o Papa é, no meu modo de pensar, o mais conservador dos papas. Ele abriu a tampa do baú da igreja e entrou lá dentro, mas não parou na metade. Ele foi até o fundo. O que se encontra no fundo do baú da igreja? Os dois grandes tesouros da igreja, o Evangelho e os pobres. Encontrou os dois ao mesmo tempo e tem proposto que esses dois tesouros da igreja estejam novamente no centro da vida da igreja. Quando ele fala de igreja em saída, por exemplo, não entendo, nunca consegui entender essa igreja em saída do Papa Francisco como aquela tradicional missão de ir 2 a 2, batendo de porta em porta, levando a mensagem do Evangelho. Sei o grande valor que tem isso, mas eu, na minha intuição, na minha compreensão, quando o Papa fala igreja em saída, é muito mais pensar o bem da própria igreja, o seu momento presente e o futuro, do que pensar numa evangelização tradicional ou clássica. Mais do que levar algo, quando sai, é encontrar algo. E aí acho que tem uma diferença importante, por isso que ele fala muito da cultura do encontro. A nossa cabeça é muito condicionada a pensar que a gente, saindo, tem que sair para levar alguma coisa. Temos algo para levar, sem dúvida, né? Seríamos bobos se nós estivéssemos numa instituição duvidando do tesouro que nós temos dentro de nós, dentro da igreja. Mas quando o Papa fala em igreja em saída, eu tenho a impressão que ele pensa muito mais na conversão da igreja do que da sociedade. E a igreja que sai, de fato, ela vai encontrar o que está lá fora, não a ideia do que está lá fora, mas o que está lá fora. Falar de pobres é uma coisa, ir ao encontro dos pobres é outra muito diferente. Ilumina muitas coisas. E ele tem como atitude de vida, né? Qual foi a primeira viagem? Vale sempre lembrar isso. A primeira saída do Papa lá do Vaticano foi a Lampedusa. Ele foi lá, com certeza, para significar uma esperança, um sinal de luz para aquele povo, mas ele foi lá para levar a igreja para lá, para levar a sociedade para lá, para que a realidade daquelas pessoas que morrem atravessando o mar e que chegam na miséria não ficasse oculta aos olhos e aos ouvidos da sociedade. Entendo também que o Papa propõe, não que os outros não tenham feito, mas de forma mais clara, mais escancarada, uma igreja madura, tanto para o diálogo com o mundo como para a autocrítica. Nisso que eu entendo que o Papa cresce em autoridade. Quando ele observa o que não está bem na sociedade e aponta caminhos, ao mesmo tempo ele está observando o que acontece na igreja e apontando caminhos. As clássicas 14 doenças da cúria romana não vão sair da memória da igreja tão cedo. É corajoso fazer isso. É humildade fazer isso. É maturidade fazer isso. Nós não podemos assumir um posto como igreja, o posto do lugar dos certos, do lugar dos que não têm defeito, sempre apontando para os defeitos da sociedade. Não. Para poder ajudar a sociedade a crescer e amadurecer, tem que começar por casa, né? Começar por casa. E isso é um traço bem característico do Papa Francisco. Ele, no interno, ele nos puxa a orelha, literalmente, né? Eu, como bispo, me sinto sempre exortado pelo Papa a repensar o que eu estou fazendo, o lugar que eu vou, as coisas que eu decido. Assim, ele faz uma inversão, que é o que muitos avaliam que estava acontecendo até a sua chegada, que é tirar o foco da instituição e colocar o foco nas causas. A nossa igreja estava muito atrapalhada, puxando sobre si a atenção do mundo. O Papa chegou, os problemas da igreja continuam, os desafios continuam, mas hoje o tom das avaliações em torno do Papa não é
o ambiente interno da igreja, mas é as causas que ele aponta, para onde ele está indicando. E assim nos ajuda numa grande conversão, que é, nós não estamos no mundo para salvar a instituição, embora ela seja sagrada, embora nós saibamos que a origem dela é divina, sabemos tudo isso, mas ela é humana também. E é preciso encontrar esse equilíbrio, aceitar essas duas dimensões da igreja e não querer defender aquilo que a igreja não tem condições de sustentar. E ao apontar para fora, o Papa tira o foco da instituição e coloca no foco na missão da igreja. Por isso, numa listinha rápida aí, lembro de novo Lampedusa, lembro a economia de Francisco e Clara, que o Papa está propondo, lembro o Pacto pela Educação, que o Papa está propondo, a ecologia integral e o cuidado da casa comum, que o Papa está propondo. Eu acho interessantíssimo isso. É a missão da igreja no centro, enquanto a igreja vai lidando com suas chagas, com suas dores, com seus sofrimentos. Diariamente, eu, como bispo, sei dos sofrimentos que o Papa passa, que nós passamos, quando aparecem as nossas falhas, nossas fraquezas. Elas continuam existindo, não desapareceram, mas de forma interessante e acertada. Eu entendo que o Papa tirou o foco do mundo dessas nossas misérias, que continuam, e oferece para o mundo as causas que a igreja está no mundo para defendermos. E são causas que nascem do evangelho, não nascem de uma ideologia, como ele mesmo insiste em dizer, né? Quantas vezes o Papa tem que se defender dizendo: eu não sou comunista, eu sou evangélico. Não é por ideologias, né? E algumas vezes ele chegou a dizer até que essas causas são do evangelho, que alguns movimentos adotaram. Vamos caminhar juntos, então. Quando as causas são as mesmas, legítimas, vamos sentar juntos e caminhar juntos, mesmo que a gente não concorde em tudo, mas vamos caminhar juntos. Por fim, então, termino, porque eu sei que o tempo corre, das contribuições que o Papa tem trazido, uma delas, sem dúvida nenhuma, é essa da sinodalidade, que, de novo, passa pelo seu modo de ser Papa, passa pela decisão que ele se inspirou lá nas congregações anteriores ao conclave, de formar aquele grupo de auxílio direto, de ouvir muito. Ouvir não é fácil, eu já fui muitas vezes chamado a atenção por querer ouvir e às vezes não saber ouvir, então preciso estar sempre enfrentando isso. Mas o Papa está chamando a igreja toda a fazer aquilo que o Vaticano já disse que devia ser feito, que nós devíamos investir muito na sinodalidade desde o Vaticano II, como um jeito de ser igreja. Por último, agora, no anúncio de que o Sínodo dos Bispos vai começar nas bases, que cada bispo precisa ouvir a sua igreja diocesana, veio lá da Secretaria do Sínodo uma expressão que resume perfeitamente todo esse espírito do Papa, e que eu preciso repetir, acho que nós precisamos repetir muitas vezes para nós mesmos. O que é um sínodo? O que é ser sinodal, ou a sinodalidade da igreja? Um escutando os outros e todos escutando o Espírito Santo. É esse o caminho, né? Uns escutando os outros, essa capacidade de escuta, que é desafiadora e belíssima ao mesmo tempo, mas não para descobrir quem venceu e quem perdeu, é para descobrir o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito diz. Nós e o Espírito Santo decidimos, lembramos daquele concílio de Jerusalém, né? E termino com essa convicção que muitos têm, sabemos que é assim. O Papa, depois de algumas décadas de esfriamento do ensino social da igreja, ou da doutrina social da igreja, trouxe ela de novo para o centro e apresenta, para que ninguém tenha dúvida, que é doutrina, é um modo de pensar da igreja, é um ensino que está na fé católica, com um método próprio, que é o método indutivo, que é o método que parte da realidade como ela é, que confronta a realidade com os princípios evangélicos, que faz um discernimento moral e prático e que aponta caminhos. A doutrina social da igreja estava mal amada e às vezes até rejeitada. E o Papa hoje propõe tudo, considerando sempre a doutrina social da igreja, que é matéria de fé, não é apêndice, não é secundário, mas é cerne também do caminho da igreja. Então, apesar de falar demais e ouvir pouco, como o Papa, isso, se ajuda a contribuir, tá bom. Dom Silvio, nossa, muitas reações positivas aqui, inclusive nosso irmão Dom Ionilton também aqui se colocando nessa escuta, nessa concordância contigo, e muitas boas reações de norte a sul do país, no nosso amigo Teixeira da Caritas,
do padre Gianfranco, da Adelaide, lá do Marcelo Costa. Que reflexão maravilhosa, Dom Silvio. Obrigado pela iluminação nessa sexta-feira. A sinodalidade é o caminho mesmo, nos escutar uns aos outros e nos colocar à escuta do Espírito Santo, né? Adoraram essa definição, viu, Dom Silvio? E o que eu fiquei pensando aqui agora, e depois a gente pode até combinar novamente, que talvez nós devêssemos ter marcado 2 programas. É que eu falo demais. Não, mas e fala com propriedade, com fundamento, e esse é o momento em que estamos sedentos dessa escuta e desta palavra, viu, Dom Silvio? Não fique se martirizando, não, pelo contrário, como tem nós, o laicato no geral, que estamos aí no Pacto pela Vida e pelo Brasil, levando essa mensagem de esperança, que esse mutirão é emergencial, né? Como tem sido feito no Rio Grande do Sul, num exemplo muito grande no corpo da Sexta Semana Social Brasileira. A ideia nossa é justamente isso, né? Temos que nos animar enquanto povo de Deus para essa tarefa. E a palavra dos pastores tem muito peso, não numa perspectiva clerical, mas numa perspectiva de quem ama seu povo e quer ser um testemunho dessa fé. E a gente tem percebido, e as manifestações que a gente recebe também do próprio Rio Grande do Sul são essas, Dom Silvio. Por isso, o nosso carinho, o nosso desejo de nos encontrarmos outras vezes para que a gente possa continuar aprofundando um ou outro aspecto, porque é essa palavra que orienta, que acalenta, que anima, é que nós estamos precisando. Então, nosso programa realmente já está chegando praticamente ao seu último momento, a gente tem feito um pouco mais condensados, assim, para que depois o Ivônio, que está aí conosco na comunicação, ele também dá um tratamento e transforma num pequeno vídeo, porque a nossa ideia é que nós possamos multiplicar comissões de justiça e paz, multiplicar comitês populares, para que isso que o Papa Francisco nos propõe, a escuta do nosso povo, seja o método. E aqui eu não tenho como não manifestar, expressar todo o meu processo de conversão quando me dediquei à escuta do sino da Amazônia. Dom Ionilton, que está aqui conosco também, certamente aprendemos muito, não só as palavras e as linguagens com as quais foram ditas, mas o jeito, Dom Silvio. A gente ia tudo com os esquemas prontos, e quando a gente chegava para ouvir os povos indígenas, as comunidades tradicionais, antes de tudo, era a convivência que era o mais importante. Por isso que os apelos da igreja na questão da participação das mulheres, da participação dos batizados e batizadas, continuam muito forte, e nós esperamos que esses gritos, essas vozes, agora na escuta, né, vamos realizar agora de 11 e 12 de junho, a escuta da Rede Brasileira das Comissões de Justiça e Paz, e queremos também aqui estimular que outras pessoas o façam. Nós transformamos todas aquelas perguntas num Google Forms, né, para que seja mais fácil, e quem quiser informações, então nos escreva aí, eu deixei o e-mail, e eu vou pedir aqui, insistir para que vocês possam se inscrever no canal da CBJP, também colocar lá o likezinho para esse vídeo, porque aí ele vai subindo e mais pessoas podem ir realmente assistindo. Esse é o material que a gente disponibiliza. O nosso programa é para que esse despertar seja um despertar profundo. E por isso, então, com tantas palavras, eu queria passar para as suas considerações finais, Dom Silvio, né? Que caminhos, que princípios, que dicas o senhor nos dá aí para que a gente possa viver assim com profecia, espírito de serviço, muito importante, repercutiu muito aqui nas falas a ideia de que o nosso projeto tem que ser que ninguém precise mais de cesta básica, que tenha emprego, que tenha geração de renda, para que as pessoas possam prover. No momento de necessidade, isso se faz, mas que a gente possa ter isso como projeto. Então, passo as suas considerações finais, mas dizendo que depois vale a pena o senhor depois dar uma olhadinha também em tantas repercussões, para que o senhor sempre se estimule a estar nesse caminho de serviço aos empobrecidos. Muito obrigado, Dom Silvio. Bom, primeiramente, eu quero agradecer ao Daniel e a todos que participaram nesta manhã aí conosco, por esse momento de partilha, de escuta também. Depois eu vou, assim, acompanhar e dizer uma compreensão que eu tenho compartilhado em outros lugares, que vivemos hoje um tempo de graça, de fato, na igreja, porque o Papa Francisco, ele, com a sua atitude, suas posições, seu modo de ser, ele deu cidadania de novo a muitas pessoas que estavam angustiadas, sofridas na igreja,
e que se sentindo desconsideradas ou descartadas. Não é fácil fazer esse processo, é difícil. Por isso, sem pretensão nenhuma, eu sei que eu tenho esse compromisso, e compromisso que exige muito, diariamente, uma revisão da minha missão de bispo, da própria diocese, como é que a diocese anda ou não anda, mas, de fato, precisamos somar forças aí, não desanimar, e ficar feliz que nós temos hoje no Papa uma figura referencial importante, porque se olhar outros setores da igreja, movimentos, espiritualidade, etc., estão cheias de assessores, cheias de referenciais que sustentam, que animam, que amparam. De pastorais sociais, sabemos pela própria desafio aqui do Sul, como é difícil, por exemplo, ter um referencial para as pastorais sociais na diocese. Como é difícil ter simpatia para as pastorais, porque ainda, mesmo com tantos anos já do pontificado do Papa Francisco, passa pela cabeça de alguns que isso é um apêndice. Ainda passa que essas questões todas abordadas pelo Papa Francisco seriam dispensáveis, por exemplo, e não é. Então, talvez precisemos mais um Francisco, ou mais, sei lá quantos anos de pontificado Francisco, mas precisamos nos unir para nos sentir bem-vindos, né, no coração da igreja, no coração da evangelização, sabendo que nós não estamos tratando de algo estranho para a nossa fé. Pelo contrário, estamos tratando de algo que está no cerne da nossa fé. E somos gratos ao Papa Francisco. Temos um grande desafio aí de sustentá-lo, no sentido também de rezar por ele, de pedir a Deus insistentemente que ele não desanime. É fantástica a paz que o Papa Francisco tem, a capacidade de brincadeira, dizendo que o povo brasileiro não tem salvação porque bebe muita cachaça e reza pouco. E como é que, de onde que sai essa brincadeira do Papa? De um homem que está muito integrado com o seu lugar, com a sua tarefa, sem ignorar a pressão que ele sente. Sabemos muito bem da pressão de dentro da igreja, talvez seja mais dolorida, que de fora é de se esperar mesmo, né? É de se esperar que não seja tão acolhido quem questiona, por exemplo, tudo aquilo que está movimentando esse mundo sempre na direção da financiarização, do lucro, da perpetuação dos projetos das elites e não daqueles mais pobres. Mas quando o sofrimento vem de dentro, certamente é mais doloroso, e precisamos rezar muito pelo Papa Francisco para que a maneira como ele tem conduzido o pontificado, as mensagens que ele transmite para nós, que encontre uma brechinha aí nos corações mais duros e que aos poucos sejamos de fato uma igreja só, unida, com um único pastor, conforme a oração sacerdotal de Jesus. Obrigado pela escuta, obrigado mesmo, de coração. Continuemos firmes aí nessa caminhada. Precisamos processar uma mudança nesse país e certamente vai passar pela nossa contribuição também, não pelo nosso silêncio, mas pela nossa contribuição. Muito obrigado a todos. Dom Silvio, queremos agradecer muitíssimo e convidar a todos e a todas que estão aqui para depois ainda continuarem multiplicando a possibilidade de outros também terem acesso a esse programa Despertar com Justiça e Paz, e, ao mesmo tempo, aproveitar nesse campo do testemunho para fazer o nosso reconhecimento e o desagravo com o nosso querido cardeal Dom Sérgio da Rocha, né, que profeticamente acolheu na igreja em Salvador todos aqueles e aquelas. Salvador continua sendo a capital do Brasil que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+. E ele, de forma segura, tranquila, serena, foi com essas palavras que me fez recordar, pela experiência que vivemos com ele aqui. Nós queremos também levar essa mensagem e queremos que quem assistiu o programa conosco também faça chegar a Dom Sérgio, porque, como o senhor disse, muitos setores, inclusive, que se dizem orgânicos e ligados à igreja, questionam essa presença e essa misericórdia. Mas nós estamos aqui para reafirmar, enquanto Rede Brasileira de Justiça e Paz, que o caminho é o caminho da misericórdia, nessa inspiração aí sinodal que o senhor tão bem nos traduziu do próprio Papa Francisco. Então, despedindo no programa de hoje, nós já deixamos o convite para a próxima sexta-feira, você, meu irmão, você, minha irmã, despertar conosco para mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Obrigado, Dom Silvio, um abraço, firme aí na caminhada das pastorais sociais. Muito obrigado por sua bênção. Tchau. Rezem por nós, bispos, para Sempre. termos...